Você tem acompanhado essa polêmica a respeito das músicas perdidas do Renato Russo? Pois é, eu tenho uma opinião a respeito disso e quem é fã da Legião Urbana não vai gostar muito não. Presta atenção. Black Friday. Black Friday é para os fracos. Na Hotmart é Black November. E nós não podíamos ficar fora dessa. No mês de novembro, você compra o meu curso com 40% de desconto. Mas infelizmente, as vagas são limitadas. Preenchidas as vagas, acaba a mamata, no dia que for. Então corra e garanta já a sua vaga. Chega de não saber como tocar viradas realmente poderosas. A hora da virada é agora. VamBuzik Curso Bateria, o mais completo curso de bateria, desenvolvido com o meu método revolucionário, totalmente online, suporte comigo via WhatsApp, diversos bônus e agora, com o método VamBuzik Definitivo de Viradas, é a oportunidade mais incrível do estudo da bateria dos últimos tempos. Clique no link abaixo e vamos juntos pra batera. Meu amigo e minha amiga, você tem acompanhado nos últimos dias toda essa polêmica a respeito do material perdido do Renato Russo, né? Essas canções que estariam perdidas e que estariam sendo guardadas, blá blá blá, aquela coisa toda. Antes de eu falar a respeito disso, claro que você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. Mas olha só, o que aconteceu, tentando dar uma resumida, é o seguinte. O jornalista e pesquisador musical Marcelo Frois, ele foi alvo de uma operação de busca e apreensão por parte da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Pateticamente, a coisa já começou mal com o nome da operação. Pois é, cara, foi dado um nome a essa busca e apreensão. Operação Será. Sacou? Música da Legião Urbana, né? E essa operação, vamos dizer assim, ela visava comprovar a existência de um material inédito do Renato Russo, que estaria em poder do Marcelo Frois. E essa operação foi a partir de uma denúncia do filho do Renato Russo, que é o Giuliano Manfredini. E essa denúncia do Giuliano, cara, foi feita a partir de uma conversa do Marcelo Frois com um perfil fake nas redes sociais. Marcelo, cá entre nós, né? Uma lição básica que você não aprendeu, cara. Não se conversa com perfil fake. Perfil de uma menina. Cara, e aí, evidentemente, que como você sabe muito bem, todo fã é um idiota, e principalmente o fã do Legião Urbana, né? Por natureza. Então ficou todo mundo assanhado em saber se tem material inédito. E foi por causa dessa conversa do Marcelo Frois com esse perfil fake, que era uma menina. Um perfil que inclusive ficava cobrando lançamento da Legião de uma forma, inclusive, bem petulante, meio agressiva, cara. E o Marcelo Frois ficou ficou tendo contato com perfil fake, cara. Perfil fake de menina fã do Legião Urbana. Pô, Marcelo, que vacilo, né, cara? Bom, mas enfim, foi o que aconteceu. Aí o Giuliano leu e botou a polícia pra bater na porta do Frois, cara. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O Marcelo Frois, ele trabalhou por muitos anos com a família do Renato Russo. E teve um contato próximo com o próprio, tá? Inclusive, segundo o Marcelo Frois, ele trabalhou numa espécie de inventário a respeito de tudo o que o Renato Russo fez e também aquilo que ele não completou. E ele foi contratado pela família do Renato Russo, né? Inclusive, na delegacia parece que o Marcelo apresentou as cópias desses contratos. A família inteira
inteira do Renato Russo é tretada com o filho do Renato, o Juliano. Inclusive, eu averiguei, quem contratou o Marcelo Frois foi o pai do Renato Russo. E ele fez isso, cara, por quê? Porque ele ficava muito irritado com a gravadora do Renato e do Legião Urbana, que era a EMI, ficava apresentando o projeto já finalizado, cara, sem o consentimento prévio da família. Por isso que o pai do Renato contratou o Marcelo Frois. E aí o Marcelo disse que fez uma pesquisa muito extensa a respeito desse material do Renato. Ele fez essa pesquisa de 2000 a 2002. Diz que conversou com os caras da banda, com a família, e que chegou a ter um contato muito próximo com o Renato. Tudo isso para fazer uns relatórios com tudo o que tinha de disponível para projetos para os anos seguintes, né? Como aconteceu, por exemplo, com 2 projetos absolutamente horríveis, que é o Presente, que foi lançado em 2003 pela EMI por intermédio do então diretor Jorge Davidson. Inclusive rola uma história no meio jornalístico, musical, que essa história é muito nebulosa, que envolve uns boatos de apropriação de ideias, uma coisa, apropriação de ideias alheias, né? Se é que você me entende. E teve também aquele outro, que era um negócio horroroso, cara, que era o Trovador Solitário, de 2008, né, cara? Que tinha umas gravações caseiras do Renato Russo tocando violão e cantando num gravadorzinho portátil, cara, sabe? Coisa que ele tinha feito em 1982, cara, antes da banda, inclusive, gravar o primeiro álbum. Um negócio horrível, cara. E aí o Frois, ele disse, cara, que existe sim material inédito dele, e que a família teve acesso a isso e a todos os relatórios. Inclusive, reza uma lenda também entre os jornalistas que cobrem a área de música, cara, que existem sobras de estúdio dos discos da Legião Urbana, principalmente desse aqui, ó, do Quatro Estações. Mas que tudo parece que foi engavetado justamente por conta dessa briga judicial que se arrasta há anos entre o filho do Renato e o restante da família. Só que desde 2010, cara, quando o Giuliano Manfredini assumiu o controle da obra do pai, o Frois, ele se distanciou desse projeto. Olha só, eu não conheço pessoalmente os envolvidos nessa história. Mas eu sei que o Frois, cara, é um pesquisador renomado, tanto que ele montou um ótimo selo chamado Descobertas, e ele vem relançando em CDs álbuns, por exemplo, que estavam totalmente fora de catálogo, discos raríssimos, e feito um trabalho muito legal. Se o Frois fosse mal intencionado, ele poderia ter procurado outras gravadoras para soltar esse material que ele fala que ainda resta, você tá vendo? E ele não fez isso. Então, o que não pode acontecer, cara, em hipótese alguma, é o Marcelo Frois ser tratado como se fosse um salafrário, um estelionatário musical. Isso é um absurdo, você tá entendendo? E outra coisa, cara, pensar que ele possa comercializar esse material que ele tinha em backup no computador dele, e você tem que ter backup desse tipo de material, óbvio. Então, assim, pensar que ele poderia comercializar isso, cara, é uma infâmia, cara. Ainda mais por quem já fez o mesmo trabalho de inventário com o Erasmo Carlos, o Gilberto Gil, o Zé Ramalho e vários outros artistas. O Marcelo Frois é um pesquisador respeitado, tem o selo dele maravilhoso, cara, e assim tem que ser. Só que o que acontece, cara? O Frois, ele é desmentido categoricamente pelo produtor do Renato Russo, que é o Carlos Trilha, que inclusive afirmou que o que é muito comum. Depois de toda essa confusão, eu tenho uma certeza, cara, que o Renato Russo estaria... você que é fã da Legião Urbana, você vai ficar bravíssimo comigo, né? E obviamente que eu não dou a mínima porque você está pensando.
Nesse ponto eu defendo o Juliano. Sem o óbvio conhecimento. Óbvio, né? O Renato tá morto. Mas assim, pensa bem, cara. O que o filho dele quer, cara, é que a obra do pai não seja abordada por terceiros de uma maneira ruim. E isso fatalmente vai acontecer. Não tem como alguém pegar coisas inéditas do Renato, cara, e musicar em cima e blá 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 e ficar legal. Não tem como, cara. E tem uma outra questão nessa história, que são os papéis de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá nessa história. Porque os dois foram impedidos de usar o nome da banda. Eles não podem usar Legião Urbana. E aí fica o fã revoltado com isso, né? A imprensa inteira fica revoltada com isso, cara. E eu confesso que por um tempo eu tive a opinião de que eles deveriam ter o direito de fazer isso, de continuar se apresentando como se fosse Legião Urbana. Só que depois que eu assisti aquele especial da MTV pavoroso com o Wagner Moura no vocal, e depois que eu assisti a um show do Dado e do Marcelo com outros músicos, né, com o André Frateschi nos vocais e tal, eu mudei de ideia, cara. Eu passei a considerar que o Juliano tá certo em brecar esse tipo de iniciativa, cara. Porque é um negócio horrível, cara. Horrível. E é exatamente esse o motivo da briga entre ele e a família. Porque a família quer lançar essas coisas, obviamente, porque, né, vai entrar um cascalhinho, né? Essa confusão toda, o que significa? Significa que é um amontoado de gente discutindo a respeito de um assunto, cara, que ninguém manja nada, que é critério musical e artístico. Ninguém manja nada disso. Nenhum dos envolvidos nesse imbróglio todo. Inclusive, o próprio Juliano, anos atrás, ele idealizou um troço verdadeiramente pavoroso, cara, que é um assassinato de reputação do pai dele, falecido, que foi aquele espetáculo Renato Russo Sinfônico, que foi transmitido ao vivo pela TV a cabo. O show rolou no estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, com um monte de convidados tenebrosos, e depois de muito sofrimento, cara, veio aquilo que a plateia débil mental mais esperava, cara. Acompanhado de uma orquestra, apareceu um holograma do Renato Russo cantando Há Tempos. Cara, o cadáver do Renato Russo deve ter dado 3 milhões de cambalhotas dentro do caixão. E já que nós estamos falando de toda essa confusão, saiba que isso é muito comum no rock nacional. Muito comum. E 2 grandes exemplos disso estão em 2 livros. Aqui, ó. Esses 2. O primeiro deles é Infinita Highway, Uma Carona com os Engenheiros do Havaí, que é um livro escrito pelo Alexandre Lucchesi, que conta a trajetória da banda do Humberto Gessinger até o momento em que o ex-guitarrista Augusto Lix, ele entra com um processo contra a banda, tá? E é um livro que mostra muito bem, cara, os bastidores de como funciona uma banda que sai do nada, se transforma num grande nome, né, do rock nacional nos anos 80 e se mete em tremendas confusões, cara. É muito esclarecedor esse livro. E o outro é justamente o livro do Augusto Lix, que chama-se Contrapontos, que foi escrito pelo Fabrício Mazzocco e pela Silvia Remazo, que conta não apenas a história do Augusto Lix, como a versão dele para essa confusão, que é contada também nesse livro aqui. Então, meu amigo e minha amiga, você sabe que quem assiste o nosso canal tem alguns privilégios. Se você clicar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, ou no nosso QR Code, você pode comprar esses 2 livros aqui com 20% de desconto.
tá? Você pode escolher um, escolher o outro ou comprar os dois. Você tem 20% de desconto. Basta que você clique no link ou coloque aqui o QR Code, né? Acesse o QR Code, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica e você pode adquirir esses dois livros aqui, ou um, ou outro, ou os dois. Aliás, eu recomendo, né, os dois, para você ter os diferentes lados da história, com 20% de desconto. Essa é uma exclusividade aqui do nosso canal, beleza? Então, voltando então ao nosso assunto, meu amigo, eu tenho também a certeza de contar uma coisa que você que é fã da Legião Urbana, você talvez não conheça ou você ignore. O Renato Russo, ao contrário do que todo mundo imagina, né? Aquele cara poeta, né? Aquele cara... Não, cara. O Renato era quase... O Renato era quase maquiavélico em termos artísticos. Ele planejava com antecedência os mínimos passos da carreira da banda, tá? Era daqueles caras que brigava com a gravadora para que tal música da Legião Urbana tocasse nas rádios em determinada sequência, né? Ele brigava com a gravadora qual deveria ser a primeira música a ir para a rádio, qual deveria ser a segunda, qual a terceira. Ele brigava por causa dessa ordem. Ele brigava com a gravadora, cara, para que ele exigia que uma determinada música não fosse a segunda do lado A, e sim a última do lado B. Sabe esse tipo de preciosismo? Esse era o Renato Russo. O verdadeiro Renato Russo, que o fã baba-ovo do Legião Urbana nunca conheceu. E outra coisa, em vários momentos da carreira, o Renato declarou que ele jamais iria lançar um disco que tivesse um material que ele considerasse ruim, só para satisfazer gravadora e ganhar a grana em cima dos fãs baba-ovos, né, que compravam qualquer coisa que eles lançassem. Várias vezes ele falou isso. Os fãs vão ficar muito bravos comigo, cara, mas é a verdade. Foi exatamente por isso, para brecar esse tipo de ganância, foi que o Renato Russo comprou a parte do Dado Villa-Lobos e do Marcelo Bonfá no nome Legião Urbana. É por isso que o nome da banda pertencia ao Renato, porque ele sabia que ele tinha a exata noção de que se dependesse do Dado e do Marcelo Bonfá, eles jamais conseguiriam seguir com o nome Legião Urbana fazendo coisas legais. O próprio Renato sabia disso. Foi por isso que ele comprou a parte dos dois. Agora, você imagina o espírito do Renato assistindo toda essa confusão. Então, por causa disso, eu defendo a posição do Giuliano Manfredini de querer impedir esse aproveitamento de coisas ruins que o Renato deixou para trás. Não, evidentemente, da maneira violenta e agressiva e grosseira com que ele faz as coisas. Mas assim, o posicionamento dele, cara, é legítimo. Por quê, cara? Porque de uma certa forma ele tá seguindo os desejos do pai. Se o Renato fosse vivo, cara, ele tem certeza absoluta que ele não deixaria o Dado Villa-Lobos e o Marcelo Bonfá seguir adiante com o nome Legião Urbana. Agora, o grande perigo dessa confusão toda, cara, inclusive dessa ação policial absurda, é que se abra um precedente terrível. Principalmente contra jornalistas, escritores, documentaristas, produtores. Lembra do que aconteceu daquela proibição do livro do Paulo César feita pelo Roberto Carlos? Sabe? Tudo isso abre um precedente terrível, cara.
Muito perigoso. No final das contas, não tinha a menor necessidade de se montar uma operação da Polícia Civil para fazer essa barbaridade, cara. Era só chamar o Marcelo Frois na delegacia, cara. Então, essa operação Será, na verdade, deveria chamar Operação Tempo Perdido. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito dessa confusão toda envolvendo Renato Russo, material inédito, essa bobajada toda. Não existe material inédito. Não tem. Graças a Deus. Não esquece de fazer a sua inscrição aqui no canal. Não esquece de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. Eu volto muito em breve com mais um assunto interessante aqui para vocês, beleza? Então, um abraço, saúde para você, para sua família e para os seus amigos.